boa tarde. Neste fim de ano, o Jornal da Justiça, primeira edição, está fazendo uma retrospectiva dos principais julgamentos em plenário virtual que marcaram 2023. Manutenção de punições para partidos políticos que desrespeitam cotas de gêneros nas eleições, competência dos estados e municípios para complementar norma federal no combate a doenças contagiosas e a constitucionalidade dos novos critérios de cálculo para a pensão por morte para segurados do INSS e servidores federais. Essas foram apenas algumas das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Flávia Metzger e a retrospectiva 2023 do Jornal da Justiça, primeira edição, já está no ar. O Supremo Tribunal Federal modulou no mês de abril os efeitos de isenção do imposto na transferência de mercadorias de um estado para o outro. Isso se essa transferência for entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Evne Araújo acompanhou a decisão no plenário virtual. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de uma decisão de 2021 que invalidou trechos da Lei Candir sobre incidência do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na transferência interestadual de produtos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Na análise para definir a modulação, o voto condutor foi apresentado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso. O ministro buscou proteger a segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal. A maior parte do colegiado definiu que a isenção do ICMS desses casos vai ter eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. Em outra decisão, também em abril, o Supremo Tribunal Federal confirmou que é constitucional a punição a militares que fazem críticas públicas a superiores ou ao governo. A repórter Carolina Chaves acompanhou o julgamento. Os ministros analisaram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo Partido Social Liberal. O PSL alegou que um artigo do Código Penal Militar anterior à Constituição Federal violaria o direito fundamental à liberdade de expressão, ao estabelecer punição a militares que criticarem publicamente seus superiores ou atos do governo. Para o relator, ministro Dias Toffoli, as restrições previstas no artigo são adequadas e proporcionais porque garantem a ordem pública, o respeito à hierarquia e a disciplina nas corporações. O ministro observou que a livre manifestação de ideias é importante para o amadurecimento da democracia, mas que as carreiras militares têm características que exigem um tratamento diferente do que é dado aos servidores públicos civis. Uma dessas características é a subordinação hierárquica e disciplinar aos comandantes. Segundo Dias Toffoli, as limitações impostas às carreiras militares visam ao bem comum, por isso devem ser mantidas. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Também em abril, o plenário virtual do STF decidiu que houve invasão da competência privativa da União, envolvendo uma lei de Rondônia. A norma autorizava o porte de arma a agentes penitenciários. Renato Rosa. A maioria dos ministros considerou que a lei rondoniense de 2013 é inconstitucional. Prevaleceu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, a favor da ação do governo do estado. Um dos pontos questionados foi que a norma alterou dispositivos anteriores, não respeitando a Constituição Federal, autorizando, por exemplo, o porte de arma de fogo aos agentes penitenciários, ainda que fora de serviço, em todo o estado. O ministro Gilmar Mendes citou jurisprudência consolidada da Corte, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre material bélico e estabelecer os requisitos sobre o porte funcional de arma de fogo. Os estados e o Distrito Federal não têm a prerrogativa de legislar sobre a matéria. O relator pontuou. Assim, o legislador não escolheu entre os caminhos potencialmente apropriados para o alcance do objetivo de sua lei, mas valeu-se de opção insustentável e injustificada, à margem da diretriz nacional, a qual já trazia previsão adequada quanto ao tema e solução eficaz para os interesses em jogo. Gilmar Mendes ressaltou que a lei ignorou as exigências previstas no Estatuto do Desarmamento de 2003,
que estabelece requisitos cumulativos mais estritos para agentes penitenciários em relação ao porte de arma fora do horário de serviço. O Estatuto prevê a submissão a regime de dedicação exclusiva e aos demais mecanismos de fiscalização e controle interno implementados pelas autoridades públicas, além da necessidade de comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Em mais um julgamento do plenário virtual, o Supremo considerou inconstitucional uma lei maranhense que dispunha sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para a administração penitenciária estadual. Ana Paula Starling acompanhou a decisão que ocorreu no final de abril. A decisão foi tomada em sessão virtual. O voto do relator da ação, ministro Gilmar Mendes, foi seguido pela maioria dos ministros. A lei ordinária do Maranhão permitia a contratação temporária no sistema prisional do Estado para atender necessidades excepcionais de interesse público. O ministro Gilmar Mendes apontou a jurisprudência do STF, que determina que os casos excepcionais de contratação temporária exigem certos requisitos, como previsão em lei, prazo pré-determinado e indispensabilidade da necessidade da contratação. Por outro lado, essa forma de contratação é vedada em serviços ordinários permanentes do Estado. Gilmar Mendes ressaltou ainda que a lei estadual fere especialmente a redação atual do artigo 144 da Constituição, que prevê expressamente que o quadro de servidores das polícias penais federais, estaduais e distrital deve ser composto exclusivamente por meio de concurso público. E fechando mais um bloco da nossa retrospectiva sobre os julgamentos em plenário virtual, vamos acompanhar uma decisão do Supremo Tribunal Federal do primeiro semestre. Os ministros da Suprema Corte decidiram que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não tem competência para julgar habeas corpus contra atos de autoridades distritais. Reportagem de Anderson Arcoverde. Os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos de uma lei que trata da organização judiciária do Distrito Federal. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou que, de acordo com a Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem a competência para processar e julgar originariamente a ação de habeas corpus contra atos de desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União que atuem perante os tribunais. Gilmar Mendes explicou ainda que, segundo a Constituição, o Ministério Público da União abrange o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator. No próximo bloco, a gente vai mostrar como foi o julgamento que tratou da punição eleitoral nos casos de fraude em candidaturas femininas. As informações em instantes. Estamos de volta com a retrospectiva das principais decisões do plenário virtual do STF em 2023. No primeiro semestre do ano, o Supremo permitiu apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima. Em janeiro de 2021, o relator, ministro Alexandre de Moraes, negou liminar para suspender os efeitos da resolução da Assembleia Estadual, que permitia a recondução de parlamentares, por mais de uma vez, ao mesmo cargo da mesa diretora, e determinado a realização de nova eleição para o biênio 2021-2022. Ana Paula Starling acompanhou os votos. O entendimento do STF é de que a observância do limite de apenas uma reeleição independe de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura e que a vedação à reeleição ou recondução se aplica somente para o mesmo cargo da mesa diretora. Por fim, não são consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo.
No julgamento do mérito, prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, que divergiu apenas para a manutenção da formação da mesa eleita em fevereiro de 2019, uma vez que a eleição ocorrera antes da publicação da ata de julgamento, em que o STF vedou a recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição. Uma vez que a eleição ocorrera antes da publicação da ata de julgamento, em que o STF vedou a recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição dentro da mesma legislatura. Votaram com o ministro Gilmar Mendes para julgar parcialmente procedente os pedidos feitos nas ações diretas de inconstitucionalidade os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Luiz Fux, Nunes Marques e a ministra Rosa Weber. Os demais ministros votaram pela procedência das ações, mantendo os efeitos da medida cautelar. O Supremo Tribunal Federal declarou em abril deste ano que os partidos políticos podem ter computados os votos obtidos por candidato que na data das eleições esteja com o registro de candidatura negado, mas que a situação jurídica possa ser modificada por decisão judicial. Ana Paula Starling. A decisão foi tomada em sessão virtual do STF em resposta às ações dos partidos Trabalhista Brasileiro e Democratas, atual União Brasil. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela procedência dos pedidos, alegando que qualquer interpretação contrária ofende os princípios democráticos e da soberania popular, na medida em que despreza a vontade do eleitorado. O ministro ressaltou ainda que negar tal entendimento abalaria a segurança jurídica, pois alteraria a orientação acolhida pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos desde 2012. O plenário também acompanhou o relator no sentido de que essa tese não se aplica à hipótese em que o registro de candidatura venha a ser cassado pela prática de ilícitos eleitorais graves. Nessa situação, os votos são inválidos e anulados para todos os efeitos. Em mais uma decisão importante sobre eleições, o Supremo negou o pedido de um partido político para diminuir a punição eleitoral nos casos de fraude em candidaturas femininas. A decisão, por unanimidade, foi tomada no plenário virtual. Marta Ferreira foi quem acompanhou o julgamento em abril. A legislação eleitoral exige um mínimo de 30% de candidaturas femininas para cada legenda. Só que nem sempre os partidos cumprem com essa regra para garantir a cota de gênero nas candidaturas. Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que, em caso de irregularidades em relação às cotas, as candidaturas dos eleitos e de todos os beneficiados dentro do partido devem ser cassadas. O Partido Solidariedade, por não concordar com essa regra, entrou com ação no Supremo. O partido questionou a punição aos candidatos, porque, segundo a legenda, eles teriam concorrido nas eleições de boa fé. O julgamento ocorreu em sessão no plenário virtual. A relatora do processo é a ministra Rosa Weber. Ela negou o pedido por entender que, se o STF acolhesse essa tese, haveria um incentivo ao descumprimento da cota de gênero. A ministra destacou ainda que os atos partidários beneficiam a todos. Isso também vale para fraudes cometidas por membros da legenda. Assim, decidiu serem legítimas as penalidades previstas na legislação eleitoral. Para ela, a cassação do registro em relação a todos os beneficiários do ato fraudulento e abusivo é efeito consequencial necessário. O voto da presidente do Supremo foi seguido pelos demais ministros. Ainda no primeiro semestre, em plenário virtual, os ministros invalidaram um trecho da Lei Orgânica do Distrito Federal. Uma parte da norma atribuía à Câmara Legislativa a competência para julgar o governador por crime de responsabilidade. Na sessão virtual, o plenário, por unanimidade, julgou procedente o pedido da Procuradoria-Geral da República. A repórter Carolina Chaves acompanhou todos os detalhes. A análise do plenário virtual retomou um julgamento que começou em 2005.
À época, o relator originário do processo, o ministro aposentado Eros Grau, votou pela procedência do pedido. Segundo ele, se prevalecessem as normas da Lei Orgânica do Distrito Federal, o mesmo órgão seria competente para decidir sobre a procedência da acusação e sobre o juízo de mérito, o que fere a Constituição Federal. O ministro Aires Brito, que também se aposentou, pediu vista dos autos. Coube ao ministro Luiz Roberto Barroso, sucessor de Aires Brito, devolver o processo e apresentar o voto. Barroso seguiu integralmente o relator e destacou que, de acordo com a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, ainda que a autoridade em julgamento esteja vinculada a outro ente federativo, apenas a União pode criar leis para a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. No próximo bloco, vamos trazer na retrospectiva 2023 a decisão que considerou inconstitucional Lei de Mato Grosso que regula cobertura de plano de saúde para pessoas com deficiência. A gente volta já. Estamos de volta com a retrospectiva das principais decisões do plenário virtual do STF em 2023. No mês de abril, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Mato Grosso que regulava a cobertura de plano de saúde para pessoas com deficiência. Os detalhes da decisão com a repórter Carolina Chaves. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe privativamente à União legislar sobre direito civil e seguros. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que, apesar da boa intenção do legislador estadual para dar maior proteção ao direito das pessoas com deficiência, a norma viola a Constituição, que determina que cabe apenas à União regular o mercado de plano de saúde e fiscalizar o setor. A ação foi apresentada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, questionando a Lei Mato-Grossense, editada no ano passado e previa tratamentos e intervenções terapêuticas obrigatórias, assim como a cobertura do plano e a duração das sessões de tratamento. Essas regras já estão regulamentadas em normas federais, como a Lei dos Planos de Saúde e nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E ainda referente à saúde, mas com reflexos na economia, o plenário virtual do STF negou, em abril, a extensão do prazo de medidas econômicas contra impactos da Covid-19. Os ministros julgaram uma ação do PCdoB que pedia a prorrogação das regras do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Renato Rosa acompanhou a decisão. O Programa Emergencial de Emprego e Renda foi criado em julho de 2020. Quando o governo federal permitiu a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornada e de salário, além de arcar com o pagamento da diferença. O PCdoB argumentou que o pacote de medidas foi importante para vários setores da economia e protegeu os trabalhadores mais vulneráveis. Por isso, pediu que as regras fossem estendidas até o término da Declaração de Emergência em Saúde Pública, de importância nacional ou da Emergência Internacional de Saúde. O fim da emergência nacional foi declarado em abril do ano passado. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde ainda considera que a crise de Covid-19 é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Na ação, o partido fez um pedido ao Supremo de interpretação conforme a Constituição para que o prazo de vigência das medidas fosse estendido. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que isso não era possível porque não há mais de uma interpretação para o prazo de vigência das medidas. No voto, destacou: o seu sentido é unívoco. Tanto é assim que o requerente não apresenta nenhum argumento que infirme a constitucionalidade do preceito legal questionado, mas apenas dissente da limitação de sua vigência a 31 de dezembro de 2020. Desse modo, a interpretação conforme não é cabível na espécie. O julgamento foi no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator contra o pedido da ação. No mesmo mês, em plenário virtual, o STF reafirmou o entendimento de que estados e municípios têm competência para complementar norma federal que impeça a introdução ou propagação de doença contagiosa. O tema teve repercussão geral reconhecida, como informou a repórter Carolina Chaves.
Os ministros analisaram um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para contestar uma decisão da Justiça Gaúcha que não aceitou denúncia contra uma comerciante que manteve o estabelecimento funcionando durante a pandemia de Covid-19, contrariando normas estaduais e municipais. A comerciante foi acusada de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, prevista no Código Penal. No Supremo, o Ministério Público Gaúcho sustentou que cabe tanto ao Estado quanto ao município complementar norma federal para impedir condutas criminosas. A relatora ministra Rosa Weber citou jurisprudência da Corte no contexto da pandemia de Covid-19, de que a competência para a proteção da saúde é compartilhada entre a União, Distrito Federal, Estados e municípios. Além disso, apesar da edição do Código Penal ser de competência da União, a presidente da Corte entendeu que o artigo em questão traz um preceito genérico e, por isso, pode ser complementado por estados e municípios. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora. E a gente continua na retrospectiva 2023 do plenário virtual com o julgamento sobre a exigência de intervenção sindical em demissões em massa, que passou a valer a partir da publicação da ata da decisão do STF. O plenário da Corte modulou os efeitos da decisão, deixando claro que o entendimento não se aplica de forma retroativa. A reportagem é de Evne Araújo. A decisão foi tomada em julgamento do plenário virtual. Nos embargos apresentados ao Supremo Tribunal Federal, a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, e a Eleb Equipamentos alegavam que uma contradição entre a tese definida e o comando decisório do acórdão teria deixado em aberto a possibilidade de aplicação retroativa do entendimento. No voto condutor do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que a repercussão geral da matéria foi reconhecida em março de 2013. Já o mérito do caso foi julgado em junho de 2022, sem a suspensão dos processos sobre o tema. Por isso, nesse período, as empresas não tinham certeza sobre a exigência de negociação coletiva para a dispensa em massa. Embora o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho fosse de que a negociação coletiva era imprescindível, a matéria não estava pacificada na Justiça do Trabalho e tribunais regionais proferiram decisões que validavam dispensas coletivas apesar da ausência de intervenção sindical. A decisão dos ministros do STF foi por maioria de votos. E fechando a nossa retrospectiva de hoje sobre os julgamentos em plenário virtual que marcaram o mês de abril, você vai acompanhar mais uma análise sobre competência das instituições. O Supremo decidiu que a representação judicial da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça do Paraná por uma procuradoria própria é válida, desde que a atuação em juízo seja para a defesa da autonomia, prerrogativa e independência frente aos demais poderes, sem invadir atribuições dos procuradores do Estado. Renato Rosa foi quem acompanhou os detalhes da decisão. Por unanimidade, o plenário julgou parcialmente procedente o pedido da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. A ANAP questionou dispositivos de uma emenda constitucional de 2019 do Estado do Paraná. Segundo a associação, a norma ampliou atribuições do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, ao incluir a atuação dele em processo judicial sobre ato praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração. A entidade alegou que isso invade funções das carreiras exclusivas dos procuradores dos estados. Argumenta ainda que a criação de atribuições da consultoria jurídica do Tribunal de Justiça do Paraná não poderia ser feita por iniciativa parlamentar, mas do próprio tribunal, conforme a Constituição. O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou no voto a aplicação da jurisprudência da Corte, que reconhece a possibilidade de carreiras especiais para a representação judicial de assembleias e tribunais em determinadas situações, em processos que precisam defender a autonomia, prerrogativas e independência em relação aos demais poderes. Ao analisar o dispositivo que requalificou os assessores jurídicos do Tribunal de Justiça do Paraná como consultores jurídicos, o ministro Gilmar Mendes reforçou que a representação judicial extraordinária
desempenhada pelos consultores é válida apenas nos casos que envolvam a defesa de interesses institucionais. Pontuou que a função não é compatível com o exercício da advocacia. Assim, o Supremo fixou interpretação da norma para determinar que apenas os consultores jurídicos encarregados das funções de defesa institucional devem desempenhar a representação extraordinária, prevista na Constituição Estadual, sendo proibido o exercício em outros processos judiciais. Hoje a gente fica por aqui. Amanhã tem mais retrospectiva. Tchau!